Muito boa noite, irmãos. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez, né? Depois do mês de maio abençoado, louvamos ao Senhor por tudo que aconteceu no mês de maio. Foi maravilhoso, irmãos. Foi um mês especial. Eu tenho certeza que os irmãos oraram para que pudéssemos realmente ter um mês especial como tivemos. Terminamos o mês de maio, irmãos. Agora estamos no mês de junho. Estamos iniciando a campanha 2020 de missões estaduais. Mais uma vez eu quero contar com a participação dos irmãos. A campanha de missões de evangelização do ano de 2020, essa campanha, meus irmãos, ela é muito especial para as igrejas batistas. O tema deste ano, sim, eu creio. Vários projetos, meus irmãos, nós precisamos apoiar como igreja. Não só a nossa igreja, mas as igrejas da Convenção Batista Fluminense. Nós temos a capelania hospitalar, temos a capelania escolar, nós temos a capelania de presídios, temos a implantação de novas igrejas, reforço escolar. E eu gostaria, meus irmãos, que nós orássemos e pudéssemos contribuir. Já a partir do próximo domingo, você já pode entregar a sua oferta, coloque no envelope, coloque a anotação, missões. Nós já vamos entender que a partir de domingo que vem, os irmãos já estarão contribuindo para missões, então, estaduais. A Convenção Batista Fluminense, através do Departamento de Evangelismo e Missões, lançou a campanha 30 dias de oração. Eu gostaria que nós pudéssemos ter a oportunidade de orarmos, intercedermos a Deus pelos nossos missionários. E nesse tempo, meus irmãos, de pandemia, quando realmente muitas igrejas estão passando por muitas dificuldades, muitos pastores, e os nossos missionários também estão na mesma dificuldade também. Então eu quero contar com as orações dos irmãos. Amém. Coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição.
sua fé Jesus contemplará, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará, contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará, contemplará. Irmãos, a lição desta noite é a resistência às heresias. O texto, 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Eu gostaria que os irmãos, de hoje até amanhã, os irmãos pudessem fazer a leitura desse texto. E como parte introdutória, o autor nos traz as seguintes informações que são importantes neste momento inicial do estudo. Um dos méritos do apóstolo Paulo foi tirar o cristianismo do casulo judaísmo e tornou-o uma fé, então, universal. O evangelho é o vinho novo, que não cabe em odres velho. Mateus capítulo 9, verso de número 17. Paulo foi escolhido para esta missão. Com certeza, meus irmãos, nós temos uma experiência, à luz da palavra de Deus, marcante com o apóstolo Paulo. Paulo entendeu que o evangelho era algo novo, que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. Paulo é um misto de evangelista, missionário e teólogo. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a esse posicionamento de Paulo, como evangelista, como missionário, como implantador de igrejas, mas como teólogo. A sua pregação era muito bem definida e ele não permitia a sua distorção, expressando-a claramente. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4 e capítulo 4, verso 11. Problema dos judaizantes. Judaizantes, irmãos, a definição, judeus cristãos que insistiam que para alguém ser salvo era necessário também guardar as leis básicas do judaísmo, principalmente a circuncisão. Os judaizantes surgem cedo. Atos capítulo 15, de 1 a 5. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele em Atos capítulo 15. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica. Insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho, conforme Gálatas capítulo 2, de 16 a 21. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Romanos capítulo 3, 19 a 24, registra este fato. Só há salvação em Jesus, que é o verdadeiro povo de Deus, é a igreja. E Deus não tem dois povos. O povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu, conforme Atos capítulo 4, 11 e 12. A salvação não vem pela lei, mas pela graça, por meio da fé, Gálatas 2, verso de número 16. Há cristãos que são inimigos da cruz, e o seu fim é a condenação, Filipenses capítulo 3, verso 18. O segundo aspecto que nós queremos frisar nesta noite é gnosticismo. É um movimento esotérico. Gnosticismo
é o termo derivado do grego gnosis, que quer dizer conhecimento, que designa um tipo de filosofia religiosa do segundo século da era cristã. No Novo Testamento, já há sinais certos desvios doutrinários dos gnósticos. Gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, pelo conhecimento. Era o conhecimento, meus irmãos, que imperava naquele momento. Então, os textos gnósticos são do segundo século da nossa era, mas eles já existiram na época do Novo Testamento. Paulo, então, afirma que o verdadeiro mistério o verdadeiro conhecimento estão em Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 16. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15. A mensagem da cruz é central no ensino de Paulo. Só há um Cristo, o crucificado, ressurreto, assentado à direita do Pai. O terceiro aspecto que o autor nos registra é a grande intervenção de Deus na história. Jesus, irmãos, ele veio na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mais tarde, alguém diria que ele é o clímax da revelação. Hebreus 1, 1 e 2. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem a Jesus. Mateus capítulo 17, versos de 1 a 5 e o verso 8. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos, Colossenses 3, verso 11. É a expressão da imagem de Deus, Colossenses 1, 15. Imagem, espelho. Nós realmente verificamos essa imagem expressa, meus irmãos, a imagem de Deus. Jesus, então, é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. João capítulo 14, versos 8 e 9. Esta ideia era determinante da teologia de Paulo. Ele não abria mão dela. Nada era maior do que Jesus. Cristo salva a pessoa, ele entra em sua vida e consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Essa pessoa se torna, então, uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Cristo é algo mais. Ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, de 1 a 14. O clímax da revelação, Hebreus 1, 1 e 2. A expressão da imagem de Deus, Colossenses 1, verso 15. Tem nome sobre todo nome, Filipenses capítulo 2, verso 11. Precisamos, então, recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. O culto em que Cristo não seja o centro, cânticos em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático. Deve ser, então, repensado. Então, queridos irmãos, eu quero concluir o estudo desta noite, esse resumo deste estudo, no pensar e agir. Se perder Jesus de vista, a igreja corre riscos. Por isso, fazemos 3 observações. Recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim, na cruz. Sim, na cruz, sempre me glorio. Cristo, então, é a razão de ser da igreja. O outro aspecto, ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. E terceiro aspecto, temos que pensar sempre na mensagem salvadora e transformadora de Cristo. Essa é a nossa palavra, irmãos, é o nosso resumo. E os irmãos receberam, já enviada ontem pelo irmão Flávio, a lição que os irmãos vão estudar
e nós então estamos apenas fazendo um resumo. Vamos orar então ao nosso Deus. Baixe a sua cabeça agora onde você está e nós vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor o estudo desta noite. Ó Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez de chegar à igreja através deste estudo da Palavra de Deus gravada, mas com certeza, meus irmãos, a gravação maior está em cada coração, está em cada vida. Louvamos a Ti, Senhor, pela primeira Igreja Batista em Fazendinha. Louvamos a Ti, Senhor, pela história da igreja, o quanto ela tem sido preciosa para Deus, o quanto ela tem sido importante para a obra do Senhor Jesus naquele lugar, bairro denominado Fazendinha. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este estudo. Esteja conosco, Senhor, nesta noite e abençoe os Seus servos, guarde os Seus servos neste momento, Senhor, tão difícil que o país está atravessando nesse tempo de pandemia. Ajude-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, do mal, livra-nos, ó Pai, dessas dificuldades que o Brasil está enfrentando. Mas, Senhor, seja, Senhor, com cada vida, com cada família da igreja, com cada família do bairro, com cada família deste município, desse estado, do Brasil, e que, Senhor, tudo possa acontecer, Senhor, para que o Senhor seja glorificado a cada dia. É momento da igreja do Senhor Jesus está se aproximando cada vez mais, está junto de Jesus, em oração, estudando a palavra de Deus. Louvamos a Ti, Senhor, porque cremos nesta mensagem salvadora e transformadora de Cristo Jesus. É a oração ao Pai que fazemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos e que possa dar um restante de semana abençoado na sua presença. E no próximo domingo estaremos juntos, meus irmãos, dando abertura oficial da campanha de missões estaduais 2020. Sim, eu creio. Essa é a nossa palavra. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um
dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor.